Deus em Vila Gomes, gravando novamente aqui em subsídio para a aula de EBD, a lição de número 2 da sala de jovens. Então, faremos gravações aqui tanto para a sala de jovens quanto para a sala de adultos. Na sala de jovens estamos estudando acerca de Daniel, ok? Então o tema para a lição de número 2 é como vivermos na Babilônia. Como vivermos na Babilônia. Então, a revista que está estudando acerca de Daniel e seus amigos no contexto ali do cativeiro babilônico, ok? O texto principal, ou texto áureo, você tem aí o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 7. O texto que diz: Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Na sua paz vós tereis paz. Lembrando que Jeremias é aquele grande homem de Deus, aquele grande profeta que foi usado para profetizar acerca desse contexto do cativeiro babilônico. E quando ele profetiza acerca desse contexto, isso traz para ele grandes retaliações. Então o povo tinha ele como alguém que estava desejando a desgraça do povo, estava desanimando o povo em relação a uma possível batalha, uma futura batalha com Babilônia. E na verdade ele estava se posicionando ali como a boca de Deus para revelar ao povo acerca das situações que eles iriam vivenciar em decorrência dos seus reiterados pecados, dos seus reiterados das suas reiteradas desobediências às ordens de Deus. Então a situação que eles iriam vivenciar já era certa diante de Deus. Deus já estava trazendo para eles revelações acerca daquilo que iria de fato acontecer e eles não escapariam desta situação, dessa realidade. Então Jeremias profetizou ao longo do seu livro, mostrando diversas vezes e trazendo diversos exemplos e atos proféticos realizados para que pudesse demonstrar para o povo que aquela era uma realidade que eles iriam vivenciar. Eles não escapariam dessa punição, que era ao mesmo tempo uma punição, mas também um aprendizado para a vida deles. Era um meio pelo qual Deus iria trazer transformações profundas para o seu povo, como de fato trouxe. Então, o cativeiro babilônico era uma realidade para o povo de Judá, mesmo o povo rejeitando veementemente essa mensagem. E Jeremias, dentre as mensagens que ele traz, inclusive houve uma situação em que Deus orientou Jeremias, num ato profético, a adquirir uma terra quando Israel já estava cercado pelos babilônicos. Babilônia já estava assediando Judá, Jerusalém, tá certo? E Deus leva Jeremias a adquirir uma terra exatamente naquele contexto em que eles estavam sendo já atacados por Babilônia e seriam deportados daquele lugar. E quando Jeremias adquire, lavra a escritura, deixa aquela escritura lacrada, tá certo, na mão dos juízes do local e fica com uma escritura aberta, comprovando ser ele proprietário daquela terra. Deus estava por meio disso demonstrando que eles iriam retornar. Então estava profetizado que eles iriam partir para o cativeiro, mas também estava já profetizado por Deus que eles iriam retornar para aquela terra. E Jeremias, como ato profético demonstrando essa realidade na qual Deus traria-nos de volta para este local, Jeremias adquire uma terra ali. Você tem essa situação de Jeremias, você tem essa palavra que está descrita aqui na lição, sobre como eles deveriam se comportar na terra para onde eles estavam indo. Era uma terra estrangeira, era um lugar hostil, era uma situação difícil, tá certo? Uma situação de fato aterrorizadora para eles, porque eles foram arrancados da sua terra e levados para um lugar estrangeiro, estavam ali naquele lugar como cativos, mas o comportamento deles não deveria ser de pessoas deprimidas, de pessoas que desistiram da vida ou de revoltosos. E sim, eles deveriam agir com inteligência
e viver aquele processo que estava determinado por Deus para que eles vivenciassem. E não somente isso, mas também prosperarem naquele lugar, se estabelecerem naquele lugar em paz, buscar a paz com a população local, trabalhar, viver, crescer e ter até abundância da parte de Deus, mesmo estando na terra do cativeiro, que aliás foi o que aconteceu para muitas famílias dos judeus que se desenvolveram extraordinariamente, tanto no contexto babilônico, como posteriormente o império que vem subjugar a Babilônia, inclusive por meio do qual Deus traz liberdade para Israel, retorno à terra, garantia de salvaguarda para transporte de materiais e reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém, bem como do templo. O Império Persa, tá certo? O Medo-Persa era uma associação de dois grandes povos, Medo-Persa. Através de Ciro, através de Artaxerxes, Deus trouxe aí grandes decretos que promoveram então o retorno de algumas levas populacionais. Então houveram pelo menos 3 campanhas de retorno com Zorobabel, tá certo? E com Neemias, e Esdras ficou bastante envolvido tanto nessa questão de retorno quanto na questão do restabelecimento, né, do culto e da lei, tá certo? O restabelecimento também da lei de Deus agora como regra, tá certo? De conduta para o povo. Então você tem Zorobabel, Esdras, Neemias, todos ligados aí a esses contingentes que retornaram do cativeiro para Israel para reconstruir a terra. Mas de uma coisa tenha consciência, não foi a maioria que retornou não. Retornou um grande número de pessoas, mas a maioria permaneceu lá depois já de haverem obtido autorização para retornar para a sua terra. Porque já estavam habituados ao lugar, já haviam crescido, se estabelecido e gozavam de grande vantagem ali naquele território. Então esse versículo aqui ele se cumpre cabalmente. Esse versículo aqui se cumpre de fato na vida do povo de Judá dentro do contexto de cativeiro. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. O contexto de Israel no cativeiro babilônico, terra estrangeira, terra hostil, cercados de desafios, cercados de riscos, de perigos. E mesmo assim cresceram, mesmo assim prosperaram e viveram em paz. Então, no que cabia a eles, eles buscaram pela paz. Não é tão diferente da situação da igreja em relação ao mundo. O mundo não serve para a igreja, o mundo não tem o que ensinar à igreja, porque o mundo jaz maligno. Estou falando do sistema mundano em meio ao qual nós vivemos, com o qual nós interagimos. Mas nós partimos para interagir com o mundo dentro das suas diferentes esferas, política, porque nós somos cidadãos, estamos envolvidos também com a política, acadêmica, porque nós estudamos, buscamos alta formação, então convivemos no ambiente acadêmico, profissional, porque nós trabalhamos, precisamos trazer o mantimento para a nossa casa e pagar nossos impostos e construir, tá certo, nosso patrimônio. Então atuamos dentro do mercado de trabalho e muitas das vezes interagimos com pessoas que não seguem o mesmo padrão de conduta, não têm o mesmo paradigma, tá certo? Como nós temos em Cristo Jesus. Então pessoas com diferentes referenciais, que têm comportamentos também que contrastam com a ética cristã. E nós interagimos com eles dentro do âmbito da paz, buscando a paz com todos, como diz o apóstolo Paulo. Na medida de que estiver em nós, ou seja, no que depender de nós, buscar a paz nos relacionamentos, buscar a ética, um comportamento ético, dar testemunho cristão, tá certo? Viver de forma harmônica com as pessoas. Da mesma forma como Jeremias aconselha Israel, você vai para aquele lugar, busca viver em paz, tá certo? Busca servir ao Senhor no meio daquela terra, glorificar o Senhor, ok? E crescer, prosperar diante daquele povo mediante a bênção de Deus. Assim também a igreja em meio ao mundo, assim também o jovem em meio a esses contextos. O jovem não precisa
estar em antagonismo, tá certo? O jovem não precisa ser agressivo em relação a esses contextos, mesmo que sejam contrastantes, até antagônicos com a sua realidade, com a sua cosmovisão cristã. Mesmo eles abertamente apresentando esse antagonismo, mas nós não temos interesse na guerra,